Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Olá, paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos, este é o canal da Palavra, eu sou o pastor Paulo Henrique e nessa noite quero meditar com vocês nessa palavra de quinta-feira sobre Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante. Do versículo 10 até o 12, aqui ele vai relatar acerca de uma guerra espiritual. E do versículo 13 em diante, ele vai aqui falar acerca dos recursos a qual nós temos para ser usado nessa guerra espiritual. Os irmãos já bem conhecem o texto. No versículo 10 do capítulo 6 vai dizer assim: No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando aos irmãos de Efésios para que eles estejam continuamente fortalecidos no Senhor. Estejam continuamente fortalecidos no Senhor. Esse poder, ele está disponível para nós. Este poder de Deus, ela é a fonte do Espírito Santo. E nós temos essa fonte, está disponível para nós esse poder por intermédio da cruz de Cristo. Graças a Deus por isso. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, não apenas de uma parte, mas de toda ela. Devemos estar revestidos. É como se a gente fosse convidado para ir a algum lugar e colocasse só uma parte da roupa. Seria uma afronta chegar em qualquer lugar somente vestindo uma parte da roupa. Você tem que vestir toda ela. E aqui o revestimento espiritual que o apóstolo Paulo ele diz é revestir de toda a armadura, ou seja, não só de uma parte do que está disponível, no mundo espiritual, mas revestir do poder de Deus por completo. Ser revestido do poder de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do inimigo, os seus estratagemas, os seus planos, o seu projeto. Ele aqui diz: reveste de toda a armadura para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue. Os nossos inimigos aqui, eles não são pessoas, Nós não temos que lutar contra pessoas físicas. Mas a nossa luta aqui, constantemente, ela é contra Satanás. A luta espiritual, ela é constantemente contra o inimigo das nossas almas. E é isso que nós temos que nos atentar. Porque ele usa os seres humanos para fazer o seu trabalho sujo, e tentar de alguma forma aqui empreender os seus projetos maquiavélicos. Mas quando nós estamos revestidos do poder de Deus, o sangue de Jesus Cristo nos cobre, nós somos fortalecidos pelo Senhor, nós somos fortalecidos pelo Teu Espírito, aleluia! E nós somos mais que vencedores em Cristo nessa guerra espiritual. Do versículo 10 até o 12, o apóstolo Paulo aqui está falando, é uma guerra espiritual. E depois dispõe aqui dos recursos que nós podemos utilizar para nós então pelejar em nome de Jesus. E ele diz: mas sim contra os principados. É uma hierarquia elevada, os principados. Eles são os governadores dos inimigos. E eles ali têm seus projetos, eles se planejam, eles têm seus planos, mas maior é o Senhor que está no céu. E por isso há essa necessidade da igreja se atentar em estar revestida,
fortalecida pela palavra do Senhor, e nem contra as potestades, né? Estas potestades, elas têm uma posição imediata abaixo dos principados, né? E contra os príncipes das trevas. Quem são os príncipes das trevas? Aqueles que colocam as instruções das potestades, né? Eles aqui então colocam essas instruções em prática, né? São aqueles que praticam as ações. Eles entram na vida das pessoas, mata, rouba, destrói, né? Faz com que as pessoas entrem em vício, em depressão, em decadência moral, espiritual. Então, são as potestades, né? Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. São aqui os espíritos demoníacos, né, imundos, espíritos das trevas, que entram onde tem brecha, porque nós não podemos esquecer que eles são espíritos. E é por isso que nós devemos estar revestidos do Espírito Santo, porque quando estamos revestidos do Espírito Santo, ele não tem o poder sobre as nossas vidas, porque maior é o que está em nós, diz as Escrituras, do que o que está no mundo. Agora aqui vem os recursos. Portanto, tomai a armadura de Deus, né, por causa do enfrentamento. Então, todo tipo de batalha, enfrentamento que temos, nós temos que estar revestido com a armadura. Então, tomai toda a armadura por causa do enfrentamento, para que possais resistir o dia mal. Aqui se refere a opor-se aos poderes das trevas, porque diariamente o pecado ele bate em nossa porta. Diariamente o pecado ele vem, né, em tentar entrar em alguma brecha para levar o homem de Deus, a mulher de Deus, à destruição. A destruição. E havendo feito tudo, ficar firme. O cristão não deve ceder nenhum centímetro. Havendo feito tudo, tomado os cuidados, tomado as precauções, fica na sua posição. Fica firme, confiante no Deus a qual te chamou, no Deus a qual, aleluia, todos os dias ele libera uma palavra sobre a tua vida, todos os dias você está sendo abençoado, graças a Deus você está em pé. Hoje o pastor postou no nosso grupo lá, né, agradecendo a Deus, porque ele está de pé, está vivo. Então nós somos gratos a Deus, porque todos os dias ele tem nos sustentado e tem nos colocado de pé. Então não cede nem 1 milímetro da vontade do adversário. A intenção dele é que você ceda, mas em Cristo nós não vamos ceder, nós vamos prosseguir, nós vamos continuar. E estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, né? E calçado os pés na preparação do evangelho, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Uma vida de meditação, uma vida pautada nas Escrituras, uma vida de orientação do Espírito Santo é o que vai nortear para nós proceder no caminho. Quantas pessoas estão se afastando do caminho porque estão deixando de usar os recursos. O recurso mais importante na vida do crente é a palavra da verdade. É a Escritura que nos mantém de pé. Se nós estamos de pé, é porque a palavra do Senhor, ela tem, né, nos dado vida, ela tem nos nutrido, ela tem nos trago para as nossas vidas saúde espiritual. Saúde espiritual é o que nós necessitamos. Para que podeis apagar os dados inflamados do maligno, ou seja, as tentações, o assédio, as intenções, as investidas. Se nós, tomado o princípio, aleluia, de ler as Escrituras, meditar na palavra diariamente, nós estamos nos precavendo de ter uma queda por causa dos assédios e as investidas, os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação
Este versículo aqui é muito importante, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, está, né, diariamente meditando nas Escrituras. Uma das instruções que o Senhor deu para Josué é essa. Josué, você, para ser bem-sucedido, medita na minha palavra de dia e de noite. Tomai, no versículo 17, também o capacete da salvação. Ou seja, ter a nossa mente renovada. A nossa mente renovada para as coisas espirituais. Não ocupar a nossa mente com coisas carnais, né? Coisas no dia a dia, instruções de palavras humanas, de filosofia, ficar pensativo com as demandas da vida, mas renovar a nossa mente e nos encher, aleluia, daquilo que é do Espírito, renovação espiritual. Tomai o capacete da salvação. A nossa mente passa tantas as coisas, às vezes nós vamos no passado, estamos no presente, e quando menos esperamos, estamos no futuro. Então a palavra do Senhor aqui nos ensina a tomar o capacete da salvação, ter o nosso entendimento, né? O nosso entendimento, a sabedoria que vem da parte de Deus. E orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, intercedendo, orando, vigiando, sendo sensível ao que o Espírito Santo ele nos deseja. Estes são os recursos para nós vencermos com as demandas da vida, com toda a perseverança, ou seja, não pare, continue, insista, fazendo súplicas. As súplicas elas são pedição e rogos. Súplicas são pedição e rogos. Orando por todos os santos. Há uma necessidade, embora este período estamos aí de quarentena, mas não vamos esquecer da importância que temos de interceder uns pelos outros. Eu oro por você, vocês oram por mim, ora pelos pastores, ora pelos presbíteros, ora pelos obreiros, ora pela igreja do Senhor, ora por todos aqueles que estão em eminência, as autoridades, né? Orar uns pelos outros, orar pelos santos, né? A palavra do Senhor aqui, em especial, está falando para nós orar pelos santos da igreja, uns pelos outros, é o que a Escritura nos ensina. E no versículo 19, o apóstolo Paulo também pede para que orem por ele, para que orem por ele, para que orem por ele, para que seja dada no abrir da boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então o apóstolo Paulo aqui ele pede aos irmãos que orem por ele, para que a unção do Espírito Santo esteja sobre a vida dele, para que ele pregue somente aquilo que é verdade, a palavra a qual o Espírito Santo revela aos corações, para estar então ministrando ao coração do povo, ao coração, né, dos eleitos, ao coração daqueles que creem no Evangelho, aceita a palavra da pregação da verdade e se converte ao Senhor, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Que Deus em Cristo muito te abençoe. Você que já se inscreveu no nosso canal, eu te agradeço. Continue compartilhando, nos ajudando. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe e ative o sininho. Todas as novas mensagens irão sinalizar para que você possa ter um conteúdo das Escrituras Sagradas aqui no canal da Palavra. Deus te abençoe, tenha uma excelente noite aí, fique